por acaso não fala russo e não entende o que dizem os religiosos na Catedral Ortodoxa de São Nicolas, basta olhar para os lados para ter certeza de que é uma igreja cristã. Jesus está no altar, nas paredes, em 27 imagens diferentes. Mas reparem, na igreja que reúne a comunidade russa de Nova York, Jesus pode ser branco, pode ter olhos claros como muitos russos, mas pode também ser moreno. Foi assim desde a pintura mais antiga de que se tem notícia no século VI. Basta mudar de igreja para encontrar um outro Jesus. E outro, até surgir um Jesus negro na Venezuela. Então, como era afinal o homem que mudou para sempre a história da humanidade? Depois de tanto tempo, quase 2000 anos da crucificação no Monte Calvário, quantas imagens do rosto de Cristo já não foram produzidas? Mas se o tempo nos deixa cada vez mais distante de tudo que aconteceu naquela época, a fé dos cristãos mantém a chama acesa. E novas tecnologias nos deixam, pelo contrário, cada vez mais perto de descobrir qual seria a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Nos últimos dias, 2010 anos depois do nascimento em Nazaré, Jesus ganhou nova vida na imprensa americana e depois no mundo. To find out if seeing is believing. Watch this. Foi destaque no importante programa Good Morning America, da rede ABC. Jesus Christ. A origem foi um documentário exibido pelo History Channel que mostrou o resultado de 6 meses de trabalho num estúdio de animação nos Estados Unidos. O artista gráfico Ray Downing e sua equipe construíram uma imagem perfeita do homem que aparece estampado no Santo Sudário. Mas antes de começar a entrevista exclusiva de Ray Downing ao Fantástico, é preciso esmiuçar o que se sabe hoje sobre o pano de linho mais intrigante da história. Muitos cristãos acreditam que foi essa a mortalha com que José de Arimateia e Nicodemos envolveram o corpo de Jesus depois da crucificação. Mas ainda há muito mistério e dúvidas sobre o famoso pano de linho. Seria realmente a mortalha de Jesus ou uma falsificação feita mais de 1000 anos depois? A primeira análise, em 1978, concluiu que a imagem é realmente a de um homem crucificado. Mas era Jesus? 10 anos depois, cientistas de 3 laboratórios diferentes fizeram uma análise química e concluíram que o manto datava provavelmente do século XIII e que, portanto, aquele rosto não seria o de Jesus. Na época, o Papa João Paulo II disse que preferia esperar por novas conclusões da ciência. Sem afirmar a veracidade do manto, Bento XVI aprovou recentemente uma exibição pública. Mas se a igreja não confirma, também não desfaz o mistério. E foi a partir do Santo Sudário que Ray Downing produziu uma imagem perfeita. Foi de certa forma impressionante, disse Ray, porque nos acostumamos com as representações feitas pelo cinema ou pelos grandes mestres da pintura, e o Jesus que encontramos não parece europeu. Ele nem é muito bonito. É um homem comum que não chamaria atenção nas ruas. Parece com alguém que veio talvez da Turquia ou da Palestina. Mas o próprio autor reconhece que é impossível provar a autenticidade da imagem que construiu. O que eu posso dizer é que essa é a imagem mais precisa que podemos fazer a partir do Santo Sudário. A pergunta é, será que o homem que aparece no manto é mesmo Jesus Cristo? A seriedade do trabalho da equipe de Ray, no entanto, é indiscutível. Depois de meses examinando as fotos do tecido, com a ajuda até de um equipamento usado para analisar a superfície da Lua, a imagem tridimensional parecia saltar da tela do computador. É preciso reparar que o Santo Sudário é distorcido porque ele originalmente não era plano. Ele estava em volta do rosto daquele homem. Por isso, ele explica, existe uma escultura naquela imagem. Na verdade, existem ali informações escondidas que levam a uma imagem tridimensional. Assim, depois de retirar impurezas e corrigir distorções, Ray Downing chegou à imagem de um homem com feições parecidas àquelas que durante anos povoaram a mente dos artistas. O trabalho minucioso revelou até o sangue que estaria impresso no manto. Quase no fim da entrevista, uma das pesquisadoras que trabalharam na reconstituição foi buscar algo que parecia escondido no fundo do estúdio. E de dentro do plástico surgiu a escultura. Ver uma imagem que a gente pode acreditar ser a mais próxima possível do que seria o rosto de Jesus Cristo é realmente impressionante.
Diante da escultura, reparei que o nariz daquele suposto Jesus era bastante delicado. Nose, right? Exatamente, fino e comprido, ele concordou. No Santo Sudário, o nariz parece ainda maior porque o pano está em volta dele. E nós tivemos que corrigir essa diferença. Há 9 anos, pesquisadores da Inglaterra usaram o crânio de um judeu do século I, reconstituíram o rosto do homem e concluíram que, por ser um cidadão médio daquela época, seria muito parecido com Jesus. Mas como assim? Um Jesus gordinho, moreno e completamente diferente do que aparecia nas igrejas? Agora, diante da nova imagem, o que pensariam os brasileiros? Será que alguém reconhece o rosto que aparece nessa foto? Essa é a foto de Jesus. Com certeza. Bem parecido. Tá parecido, viu? Não tá 100%, mas tá parecido. Mais ou menos. Eu, pelo menos, não vejo a imagem de Jesus aí. A imagem que eu tenho de Jesus é bem diferente dessa. A gente imagina ele loiro, de olhos claros. É bem diferente do que a igreja passa pra gente, né? Na missa de Páscoa dos cristãos ortodoxos em Nova York, o padre Joseph disse que se Jesus foi retratado de maneira parecida pelos cristãos durante anos e anos, não há motivo para acreditar num Jesus diferente. No fim da cerimônia, os fiéis formaram uma fila e passaram um por um sob a imagem de Jesus Cristo. A pintura foi levada para o centro da catedral e o rosto de Jesus coberto com o pano. Talvez seja só mais um sinal. Se nem a religião nem a ciência foram capazes de emitir uma palavra definitiva sobre a verdadeira imagem de Jesus, é possível que o mistério precise continuar mistério, apesar das tentativas cada vez mais impressionantes de desvendá-lo. O Sudário de Turim. Em 1988, a datação por carbono revelou que ele era uma falsificação. Mas agora, no fim da vida, um cientista alega que descobriu novos indícios de que o sudário pode ser autêntico. Acredito que posso chegar bem perto de provar que ele foi usado para enterrar o Jesus histórico. Turim, Itália. Em 8 de outubro de 1978, na cidade italiana de Turim, houve um evento sem precedentes. O Sudário de Turim, o objeto mais misterioso do mundo ocidental, seria finalmente examinado por cientistas. Durante 120 horas, o PPST, Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, faria milhares de testes no pedaço sagrado de linho de 4 metros e 26 centímetros de comprimento, que muitos acreditam ter sido a mortalha de Jesus Cristo. Abrimos a caixa de Pandora e criamos toda uma série de novas perguntas. Muitos temiam que as suas descobertas pudessem abalar as estruturas do cristianismo. Um dos principais membros da equipe do PPST era Ray Rogers, químico altamente respeitado do Laboratório Nacional de Los Alamos. Rogers era partidário da ciência, não da religião. No entanto, ele ficou absolutamente fascinado pelo sudário. Para ele, era um grande mistério, esperando para ser revelado. Eu não acredito em milagres que desafiam as leis da natureza. Columbus, Ohio. Sue Benford e seu marido Joe Marino estão entre os que acreditam que o sudário é autêntico. Nunca ouvi falar do sudário antes de 1997. Eu estava zapeando pelos canais de TV quando vi a imagem. E senti alguma coisa, uma certeza de que aquele era o rosto de Jesus. Benford diz que essa visão foi a inspiração para que eles encontrassem provas de que a datação por carbono estava errada. Ambos reconhecem que não são cientistas e que não têm formação ou credenciais científicas. Sue administra uma pequena organização sem fins lucrativos que defende um tratamento humanitário para os animais usados em pesquisas científicas. Joe trabalha na biblioteca da Universidade Estadual de Ohio e, no entanto, eles podem ter descoberto uma pista que irá finalmente solucionar o mistério. Veja aqui. Em nenhum outro lugar aparece este verde definitivo, intencional.
Trabalhando em casa, com fotos tiradas pelo PPST em 1978, Sue percebeu algo estranho sobre o local de onde foram retiradas as amostras para a datação por carbono. O padrão da trama em zigue-zague, que é consistente em todo o corpo principal do sudário, parece desalinhado fora do eixo. Nossa teoria é de que existe uma mistura de tecido do século XVI e de tecido do século I. Os dados que estamos encontrando no tecido combinam com essa teoria. Sue e Joe argumentam que a datação por carbono está errada, porque o pedaço de onde as amostras foram retiradas está contaminado com fibras de uma data mais recente. Segundo esta teoria, algodão do século XVI teria sido tecido de forma invisível entre as fibras de linho do sudário. Um fixador foi aplicado na área remendada e o reparo foi tingido com a habilidade para ficar invisível a olho nu. É uma arte que, segundo eles, chama-se retecelagem francesa. Este tipo de retecelagem francesa é mais do que costurar dois materiais juntos. Porque aí você teria tudo de um e tudo do outro. É mais assim. As pontas são desfiadas no tecido principal e são desfiadas no remendo. Eles são entrançados. Os fios são ligados e entremeados e ficam entretecidos de tal forma que você tem tanto o velho como o novo dos dois lados da peça. Eu ouvi tudo aquilo com ceticismo, mas eles haviam usado fotografias que estavam disponíveis das amostras, tiradas para datação por carbono. E elas foram submetidas a vários especialistas em tecelagem que não sabiam que estavam olhando para uma foto do sudário. E todos esses especialistas, independentemente uns dos outros, disseram, sabe, isso aqui parece retecido. As amostras colhidas para a datação por carbono foram retiradas de um canto do sudário, próximo a uma costura. Era uma área de onde alguém parecia haver cortado um pedaço, talvez para vender como relíquia. Portanto, teria de ser reparada. E quando as amostras para o carbono 14 foram tiradas, deve ter ocorrido a mistura dos dois lados. E a menos que você examinasse individualmente cada fio, não conseguiria determinar século I ou século XVI. O resultado seria, sabe o quê? Algo entre 1200 e 1400. Sue procurou anomalias estatísticas nos resultados de datação por carbono que confirmassem a mistura de fios novos e velhos. O que ela descobriu foi um padrão incrível que não poderia ser explicado como coincidência. Analisando os dados que não foram divulgados, a Universidade do Arizona constatou a data mais antiga como sendo 1238 e a mais recente 1430. E a gente pensa, por que essa diferença de 200 anos no laboratório deles? Talvez porque eles tenham material dos dois lados. Não sabemos com certeza e eles não confirmaram, mas é interessante. Oxford tem a segunda data mais antiga, e o pedaço analisado ficava mais próximo da área com mais material do século I. Zurique ficou no meio, e adivinha o quê? Ficaram com o pedaço do meio e as datas do meio. Em 2000, Sue e Joe apresentaram um ensaio em Orvieto, na Itália, detalhando a sua teoria de que algodão medieval teria sido usado no canto danificado do sudário. Como era de se esperar, ela foi imediatamente descartada pela comunidade científica. Rogers ficou surpreso com o que descobriu no seu laboratório. Na sua opinião, Sue Benford e Joe Marino estavam certos. Em 1988, a ciência declarou que o sudário de Turim não poderia ser Jesus Cristo, pois teria apenas 700 anos. Sue Benford e Joe Marino apresentaram o primeiro desafio de verdade aos resultados da datação por carbono. Eles acreditavam que haviam provado o erro da datação porque o pedaço de onde foram retiradas as amostras havia sido contaminado com fibras de algodão do século XVI. Para o químico Ray Rogers, membro original do PPST, a teoria de Sue e Joe era fantástica e implausível. Eu li o ensaio e pensei, eu tenho as amostras que podem acabar com essa teoria. Peguei as amostras de raiz e as amostras do sudário e voltei ao trabalho. Horas depois ele ligou e disse, rapaz, olha, eu não acredito nisso. Eles tinham razão. Tem algodão mesmo. E falou, não tem algodão no restante do sudário, mas aqui tem algodão entretecido. Eles devem estar certos. Rogers estava agora convencido de que Sue e Joe tinham razão.
Inclusive, ele encontrou outros indícios que eles deixaram passar, provando que o sudário havia sido remendado com fibras de algodão, exatamente no local onde foram coletadas as amostras para a datação. Se você olhar uma área onde o segmento de fio do sudário original foi entrelaçado na parte nova e retecida, o entrelaçamento mostra claramente o fio novo que foi colocado e tingido para igualar. A única coisa tingida ou manchada no sudário é a área da datação. Portanto, a minha hipótese no momento é que isto foi feito de propósito para enganar os olhos. Minha conclusão é que aquela área foi remendada, e isso foi feito por alguém com grande habilidade e com materiais diferentes do originalmente usado no sudário. Em 2005, apenas 5 semanas antes de perder a luta contra o câncer, Rogers publicou o último trabalho de sua brilhante carreira. Ele não questionou o método científico dos laboratórios que fizeram a datação. Inclusive, acreditava que eles foram precisos. E, no entanto, analisando os fios do canto de onde foram retiradas as amostras para a datação, foi exatamente isso que ele encontrou: tintas, gomas, resinas. Sinais de que aquela área havia sido remendada séculos atrás. Bob Villarreal foi colega de Rogers no Laboratório Nacional de Los Alamos. Antes de morrer, Rogers pediu ao amigo que confirmasse de forma independente suas descobertas. Mas antes que qualquer teste pudesse ser realizado, Ray perdeu sua longa batalha contra o câncer em 8 de março de 2005, aos 78 anos. Após a morte de Rogers, Villarreal decidiu que confirmaria as descobertas do amigo. Ray Rogers comentou o fato de que a caixa onde o sudário foi guardado, o relicário, foi tratada com timol. Esse tratamento com timol poderia afetar futuras datações do tecido. Mas antes de morrer, Ray Rogers achou que havia encontrado uma solução. O sudário foi danificado pelo fogo em 1532 e ficou com 16 marcas distintas de queimado, marcas de onde amostras poderiam ser colhidas, e como já eram de puro carbono, elas poderiam ser facilmente limpas do timol. E o melhor de tudo é que essas áreas queimadas já foram coletadas na restauração do sudário feita em 2002. Em 2002, retiraram o fogo, removeram todos os remendos, como esta área queimada aqui. Os pedaços queimados foram cortados à volta dos buracos queimados e foram guardados. É material excelente para carbono 14, pode ser datado. Esses restos carbonizados podem conter a chave para finalmente solucionar o mistério do sudário de Turim.